Eu acredito que Deus ele vai escrevendo a história da gente através da vida das pessoas, usa as pessoas para que a gente possa cumprir o propósito dele. Teve uma vez que eu lembro que eu chorei no culto. Falei assim, cara, eu tô mentindo, eu não acredito nisso aqui, cara. Eu não tô acreditando mais nisso aqui. Mas sinceridade. Ué, exatamente. Que não é porque a pessoa é um pouco diferente ou ela tem um método diferente que ela não tem Deus na vida dela. Eu vejo que hoje há um indício muito grande para as editoras, tá? Um alerta. Quando você vê o cara indo muito para essa questão de desconto, se prepara que a coisa está indo, não vai tão bem assim. Sim. Porque uma hora essa conta não vai fechar. E é fato. E não é falando de A, B, C. Porque sim, a história se repete. Você fala assim, esse erro já foi cometido por fulano, ciclano, beltrano, né? Sim. E a gente que começa pequeno quer seguir esse modelo e fala assim, opa, isso não vai dar certo. Sim. Então, você tem que, às vezes, encontrar outras formas de você se diferenciar. A coisa mais gostosa que se tem é a pessoa falar assim, eu li o livro e isso aqui mudou meu jeito de pensar, como eu via determinada coisa, como eu mudei como pessoa. Então, assim, eu acho que o livro ele é uma ferramenta muito poderosa de mudança de vida. Sim, eu acredito que Deus, quando ele dá uma missão para você, ele dá um propósito, a palavrinha propósito está na moda. Sim. Mas para mim, se não envolve, se Deus te deu você falar assim, ó, Deus me deu um propósito. Se esse propósito não envolve pessoas, não é de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fica Pra História, um programa com pessoas de verdade. Aqui só falamos coisa que ninguém fala, tá, gente? Eu sei que na internet aí você vê tem muita verdade na internet, né? Tem muita verdade. O pessoal só conta verdade, o pessoal mostra o que eles comem de verdade, mostra a casa que eles moram de verdade, o carro que eles dirigem, na verdade, ou às vezes, né, sei lá, às vezes não tem o carro, mas eles mostram alguma coisa que não tem. Então o nosso propósito é esse, mostrar pessoas que estão ali na luta, que estão no dia a dia, que estão buscando, que estão apanhando, que cresce, que cai. Enfim, aqui você vai ver pessoas que estão lá no topo e pessoas que estão começando. Esse é nosso intuito com você, trazer a verdade com o programa Fica Pra História. E hoje eu tenho a honra em trazer uma pessoa que eu chamo de amigo, que a gente foi apresentado há pouco tempo, mas parece que a gente já tem uns 40 anos aí de vida juntos. A gente tem uma caminhada legal que a gente vai abordar aqui no meio do caminho, que é meu amigo Paulo Moura. Seja muito bem-vindo, Paulão. Tá aqui, ó. Dá um oi pra essa galera aí que tá assistindo. Olá, a gente. Pessoal, tudo bem? Já avisa o pessoal que não... Ó, já vai compartilhando, já salva, já curte. Faz tudo que tiver de botão embaixo que seja positivo, por favor, faça isso, tá? E segue a gente. Paulão é esposo da Adriana. Adriana, beijo, querida. Pai da Bia e do Samuel também, 2 filhos maravilhosos. Coloquei um negócio chique aqui, hein, Paulão? Consultor editorial, cristão, mentor de autores e fundador da Leitor Store, uma livraria cristã online com milhares de seguidores, uma missão bonita, presença digital crescente, mas que ainda não vive o sucesso financeiro que muita gente imagina quando olha de fora. As pessoas olham ali no que a gente constrói na rede social, mas não sabe o perrengue que a gente passa para chegar, né? E isso é real. Então, Paulão, vamos começar aqui, a gente vai voltar lá no tempo, já vamos começar voltando no tempo, e eu quero saber quem era o Paulo antes dos livros, antes de tudo isso. Antes de tudo, hein? Não chegamos ainda, depois vamos falar sobre a paixão de livros. Paulinho, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né, fazendo esse programa. Fica na História. Para mim é uma honra muito grande estar aqui também. Obrigado, meu irmão. Né? A honra é minha. E a gente... acho que a gente tem aqui uns 2, 3 anos de envolvimento de história, mas parece que realmente a coisa parece que te conheço desde criança. Parece mesmo. Né? Então, se deixar, a gente fala um programa de 4 dias seguidos aqui, né? De tanta coisa. Vixe, tem história, hein? Meu Deus, verdade. Bom, quem é o Paulo antes dos livros? Bom, eu trabalho desde criança, desde os 12 anos, na época que a gente podia ainda trabalhar quando era pequeno, né? Então eu sempre fui muito ligado a essa coisa né, de trabalhar, sempre meu pai, quando era vivo, minha mãe, isso é um valor que eles sempre passaram, trabalho, você tem que trabalhar, né? Trabalhar, honestidade, você pode... Os valores, né? Isso que fica, não tem jeito, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que eles me passaram e para mim, o trabalho sempre foi um valor muito grande. Trabalho duro, honestidade, né? Tá sempre ali, não ficar dependendo. Então, assim, sempre foi algo que meus pais sempre me ensinaram. Eu, desde pequeno, a minha mãe, ela não sabia ler. Então, o que ela fazia? Ela pegava jornal e falava assim, ó, lê aqui.
ela fazia eu ler as matérias. Tanto é que há muitos anos atrás, século passado, eu acompanhei no jornal Estado de São Paulo. O século passado é muita coisa, Paulo. século... Pera aí que eu também. Pera aí que eu nasci naquelas datas aí. Calma aí. Menos. Só para situar, porque às vezes tem o pessoal mais novo que pode estar vendo, só para entender, né? Jornal, século passado. Cara, deu doído no coração agora que você falou século. Caramba, eu lembro disso. Isso que é pior. Então, eu lembro que, na época, isso há muito tempo, não vou lembrar exatamente o ano, o Silvio Santos foi candidato a... 88, olha aí. Foi candidato a presidente da República. E eu pude acompanhar toda a história dele no jornal. Né? Minha mãe levava o jornal, Estadão e tal. E sempre ela me estimulou, lê ali, o que é aquilo ali, o que está escrito ali. E a vida foi passando. Cresci, trabalhei em supermercado, trabalhei em banco. Uma infância muito rica, né, Paulo? Assim, total, muito cheio de coisa. Trabalhei em banco, depois que eu saí do banco, trabalhei numa empresa no interior de São Paulo, que era uma empresa de uma lavanderia industrial, onde a gente fazia locação de uniformes, EPIs, enfim. E ao retornar a São Paulo, eu fui buscar emprego. Né? Fui procurar emprego. Na época eu estava estudando, fiz teologia, estava fazendo teologia, e aí naquela época eu estava de manhã e estava em busca de uma colocação no mercado. Foi quando eu fui para a Imprensa da Fé, né, que hoje é uma potência, publica muito para muita gente, né, tanto boa. No meio cristão quanto no secular. Eu fui lá porque me indicaram para trabalhar no almoxarifado. Então era para trabalhar das 6 da tarde às 6 da manhã. Já era o horário para eu ir para a faculdade, né? Eu estudava em São Bernardo né, correr. Isso novinho ainda, isso com quantos anos? Não era tão novo, assim, uns 26 anos, 27 anos, mais ou menos. E aí a gente acabou, a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, Paulo, você tem experiência na área comercial, por que você não vai para uma editora? A gente presta serviço para muitas editoras. E aí ele me indicou para trabalhar numa editora, fiz entrevista e tal, não deu certo. E a gente fomos direcionados e fomos para a editora Agnus, né? Onde eu fiquei ali 9 anos trabalhando. Comecei como vendedor, eu trabalhava com material educacional para o ensino fundamental, onde utilizavam a Bíblia infantil. Né? Então, tinha uma autora que ela era adventista, então o foco, né, principal era as escolas adventistas. Mas não só isso, mas também todas as escolas cristãs, a gente começou a trabalhar nesse meio. E aí a gente foi galgando ali, né, nisso. As pessoas viram, você faz teologia, pode atender seminário, a gente foi crescendo. Aí nisso foi o mercado secular, que a gente fala que o mercado secular, para quem está no mercado cristão, o mercado secular, ele é ali. Que não é cristão. Que não é cristão, exatamente. Que é a Saraiva, né? Antigamente a Saraiva. As potências, né? Porque as potências sempre tiveram fora desse mercado. Sim. E aí a gente acabou ficando, sou muito grato à editora Agnus, que me deu a oportunidade de crescer lá dentro. Entrei como vendedor e saí de lá como gerente comercial. Trabalhamos, creio, né, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, desenvolver equipe, desenvolver o trabalho interno, e a minha história se encerrou ali. De lá fui, e não saí mais, desse mercado não saí mais. De lá fui para a Sociedade Bíblica do Brasil, onde eu fui secretário regional, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E depois fui para Thomas Nelson, e depois saí da Thomas Nelson, a gente foi trabalhar para uma editora no Rio de Janeiro, e aí veio a pandemia. Aí o pastor falou assim, Paulo, acho que eu não vou conseguir te pagar, a gente tem que ver como é que vai fazer. E aí foi quando, né, eu já tinha essa coisa de venda de livros, quando eu estava na Thomas Nelson. Nós tínhamos aberto ali a Leitor Store, né, que era só o Instagram. Nós vamos chegar nela. Vamos chegar nela. E desde então a gente, né, começou, aí mudou o cenário de fornecedor, né, para você, que a gente fazia com os livreiros, distribuidores, aí eu passei a ser o consumidor. Aí a história é totalmente diferente. Muda, assim, a perspectiva é outra. Assim, você fala, né, a dificuldade do dia a dia de uma operação
B2C, né, que é você ali com o consumidor, é bem diferente, a dinâmica é outra. Nós vamos chegar aí. Calma aí, eu quero ouvir um pouquinho mais do Paulão, aquele Paulão que corria de cuequinha na rua. Vamos lá, vamos voltar lá Meu pra trás. Deus, lá atrás. Eu quero que você lembre. Lá atrás. Quero que você volte aí pra sua infância. Como foi sua infância? Foi uma infância abastada? Você era um cara cheio da grana? Você passou dificuldade? Da onde você veio? Como que era o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai? Como que eram seus irmãos? Enfim, vamos buscar lá atrás isso aí. Isso aí, bora, vai. A gente, quando eu era pequeno, né, nós, lá em Barbacena, não, eu sou de Recife, sou pernambucano, nasci em Recife, tenho muita Coisa alegria de ter nascido lá. Né, Minha mãe era de Serra Talhada. Olha aí. Eu fui quando era pequeno, nem sei como que é. Eu só lembro de quando era pequeno que eu puxei um rabo do cavalo, mais nada. Meu não Deus. Mais nada disso. E aí nós, como todo migrante nordestino, meu pai veio para São Paulo, né, e logo depois trouxe a minha mãe. Eu vim para cá com 1 ano de idade, então cresci em São Paulo. Aqui. Só nasceu lá, passou um aninho lá e passei um tempo lá e acabei vindo para São Paulo. Mas nunca tivemos ser abastado, né? Então é sempre muita dificuldade. Meu pai era zelador, minha mãe era empregada doméstica. Eu sou filho único, então assim. E aí, aos 9 anos, meu pai veio a falecer. E aí minha mãe ficou sozinha cuidando de perrengue, mim. Né? Perrengue. Quer ouvir história de perrengue? Tá aí. Fica pra história, cara. Que história mesmo. É realidade, como eu falei. É o que passa mesmo, qual que é a vida. Que a gente. Como eu disse, a gente para ver a internet, a gente só vê coisa bonita, né? O pessoal não vai a fundo nas histórias realmente. O que, poxa, tá lá, ok, de repente eu construí uma vida legal, tal, mas foi sempre boa. Foi boa, de repente caiu, voltou. Sim. Ou não, tem gente que diz, a minha foi boa, aí do começo ao fim, ok. Então a ideia é essa mesmo, pegar lá. Sim. Bora lá de Barbacena. Bora lá, Barbacena. E aí a questão da infância, eu confesso para você que assim, eu perdi parte da infância por essa questão de você trabalhar aos 12 anos. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu trabalhei na cantina da escola onde eu estudava. Virou homem da casa ali, né, Paulo? Praticamente. Então, o meu objetivo, esse era o objetivo que eu tinha. Naquela época eu vou tirar minha mãe do trabalho. Caramba, mas assim, era muito... Você não tem noção anos ali, mas de mesmo grana e tal, né? Enfim. Mas... E quando eu acabei trabalhando na cantina da escola, num dia que eu fiz uma prova, saí mais cedo, fiquei lá no pátio e vi o senhor da cantina varrendo o pátio, porque criançada tudo jogava no chão os papéis, comida, enfim. E aí eu falei assim, o senhor precisa de ajuda? Aí ele falou assim, preciso, estou precisando de alguém, estou buscando, tal. Manda sua mãe vir falar comigo. A gente conversou um pouco, manda sua mãe vir falar comigo e eu fiquei trabalhando na cantina da escola até o começo da 5ª, 6ª série, mais ou menos. E depois, quando eu fiz 14 anos, eu consegui, aí tirei carteira de trabalho, que hoje acho que não pode mais. Não pode, eu acho que é o menor aprendiz, né? Jovem aprendiz, acho que alguma coisa assim. Agora. Com 14 anos, eu lembro que eu fui tirar minha carteira de trabalho, minha mãe foi junto, e aí eu fui trabalhar como empacotador no Pão de Açúcar. Fiquei lá, trabalhei durante 4 meses e nesse meio tempo a gente sempre buscando melhorar de vida. Então, assim, tinha feito uma ficha no Banco Itaú e nessa época a gente acabou... a primeira vez eu não passei e a segunda vez eu passei, era para ser office boy. E aí eu saí, e no mercado era muito puxado, assim, não tinha moleza, era você empacotador, naquela época se entregava as compras. Hoje em dia as pessoas compram poucas coisas, se vira, leva sacola reciclável, não, naquela época tinha um empacotador, e o empacotador levava até a casa da pessoa a compra. Eu já entreguei compra debaixo de chuva, sol... E fora que não faz tudo também, né? Você só tem um cargo ali de uma coisa, mas ali não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Exatamente. Né? Bom, enfim, né, essa dificuldade. Mas, apesar de tudo, eu tinha aquela coisa, a sensação da missão cumprida que os meus pais falavam. Esse trabalho dignifica, né, então, sempre tive isso como um norte para mim. E aí, quando foi que saiu a oportunidade do banco, eu estava até para ser promovido para a seção de frios do mercado. Né, a gente era tinha um nome específico, né, para o cargo, enfim, balconista, eu não lembro exatamente, mas eu estava já ali para ser promovido, que já estava de mudança, mas aí veio a proposta do banco e falei assim, poxa, menos tempo, o salário era melhor, aí já conseguia colocar em
prática o plano de tirar minha mãe do trabalho, de ficar. E todo mundo também, né? Aliás, naquela época, eu acho que o banco ele tinha um patamar assim, todo mundo Sim, via, né, um cargo bancário como algo. Era sonho Sim. de consumo você trabalhar, né? Era o sonho de carreira entrar no banco. Sim. Né? Hoje o banco mudou muito. Mudou. Né? Hoje você não tem mais caixa, banco. Acabou. Hoje é tudo online. Hoje em dia até o banco mudou. Hoje as pessoas têm mais conta em banco digital, que não tem ninguém, Sim. não tem caixa, não tem gerente, não tem nada. Hoje o gerente ele tem que se matar, né, que é vendendo seguro, vendendo alguma coisa, empréstimo para ele poder ter um giro ali, para ele ter um salário mais ou menos, senão ele não consegue. Senão não consegue se manter, não. Sim. Mudou muito. Gostoso ouvir isso, gostoso disso. E nesse tempo, Paulo, eu sei que você me falou aí a gente falou de 88, quando você começou a ler para sua mãe ali, né, que foi essa paixão por leitura, ela veio antes, você sozinho, ou não? Foi despertando ali com sua mãe mesmo, com o tempo? Olha, eu acredito que foi com a minha mãe. Porque assim, é engraçado que você me fez lembrar de algo agora, que eu tinha um amigo que tinha um tio que era professor. E ele, todo ano, teve um ano que ele, era geografia, então, geografia e história. Ele foi jogar um monte de livro fora. Eu falei, não. Eu peguei aquele monte de livro, trouxe tudo para casa. Levei para casa. Minha mãe, onde você vai pôr isso aí, menino? Né? Tanto é que até hoje é isso, essa história de levar livro para casa. Né? Eu tenho Você dó. tem? Nossa, não, graças a Deus eu não pego mais na rua. Mas assim, tipo, eu tenho dó de ver alguém jogando. Eu acho isso um crime, jogar um livro fora. Eu acho que. Então, assim, eu criei uma paixão com relação a isso. E essa questão de você ter ali a paixão que está dentro de você, quando você encontra, né, o plano de vida ali, como eu entrei na Ragnos, que eu falei assim, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Né, trabalhar com livros, aí eu despertou a paixão, porque no banco eu também trabalhei muitos anos, acho que trabalhei 13 anos no banco, se não estiver enganado, foi isso. Mas assim, era aquela coisa mecânica. O banco ele era aquela coisa tipo assim, aqui é legal, é seguro, é lugar de ganhar dinheiro, você tinha bons benefícios, né? Tinha a segurança, mas você não era feliz. Eu não trabalhava com aquela felicidade, sim, era uma coisa mecânica. Tanto que quando eu saí, para mim foi como se fosse uma libertação. Né? Então, mas lógico, aí você passa os perrengues, porque a gente ficamos um tempo desempregado. Porque assim, você fala, o que bancário faz? Cara, né? Uma coisa é você falar assim, eu tenho um curso técnico de química, de eletrônica, você tem alguma coisa para fazer. O bancário não tem uma profissão. Né? Então, geralmente, as pessoas vão fazer administração ou vai fazer economia, aí para seguir já pensando numa carreira no banco, naquela época. Né? Hoje acho que o pessoal já está mais voltado para a de TI, para outra... Para algo dentro ali, né? Algo dentro. Assim. E a Adriana entrou em qual momento aí? Então, aí eu conheci a Adriana no banco. Você falou banco, eu já sei, eu conheço a história. Peraí. O banco. Você já estava ali, então entendi. Entendi você, viu? Mas foi muito tempo depois. Eu trabalhava na área administrativa, na Conceição, no Itaú. E depois eu mudei para a agência. E quando eu conheci a Adriana na agência, a gente começou a se conhecer, conversar. Ela foi dura na queda, acho que ficou 9 meses para ela dizer o sim. Né? Só ficamos ela ali. Já era dura na queda, então, naquela época. Já era dura brincadeira, na queda. Adriana, brincadeira. E aí a gente acabou namorando. Quando a gente começou a namorar, era meio clandestino, entre aspas, né? Porque na agência as pessoas você não poderia ter pessoas de relacionamento na mesma agência. Eles, quando descobriram, me mudaram de agência, mas foi um processo rápido. A gente namorou, noivou e casou num período de 2 anos. Então foi rápido. Né? Então foi bem rápido. E é lógico, né? Como todo processo rápido, você acaba também conhecendo... Você vai conhecer a pessoa durante o casamento. Durante o casamento. As surpresas, né, o que derou, você só vai saber depois. Meu filho, eu tô há 27 anos aí, ó. Tá aí, ó. Pergunta pra moça que tá ali, ó, daquele lado. Vendo assim. É Kinder Ovo todo ano, filho. Todo ano, mas é assim mesmo. É uma surpresa, não tem jeito. É uma surpresa, é verdade. Mas, então, eu também tenho 27 anos de casado. 27 também? 27. Poxa, legal. A gente vai pra 28, né, amor? Esse ano. 27 para 28, Foi 27 agora. Tá, não, mas ó, esquenta não, porque a mulher... Isso aí. No ano que eu casei, uai. 98. Só que não ganhou da gente, o nosso foi 7 meses.
Nossa! 7 meses. 7 meses rápido, de namoro, noivado e casamento. Olha só. E tá aí, o amor da minha vida. Ah, não, é verdade. Tem que. Te amo. Não, mas é assim mesmo. Te amo. Mas é um processo que é interessante, né? Nossa, 7 meses, agora eu fiquei assim, né? É bem rápido. Não, é rápido, é rápido. E não dá, eu acho que não tem muito uma receita. Óbvio que você conhecer é melhor, você namorar um tempo maior, se conhecer, entender o que o outro é, que não é. Tem gente que consegue esconder muito, né? Aliás, tem gente que esconde por anos. A pessoa casa aí 10, 15 anos, aparece num monstro do nada, né? Sim. Mas eu acho que quando Deus coloca para ser, vai. Às vezes você foi um mês, vai embora, vai conserta no caminho. É um propósito, né, Paulo? Tipo, que tem que ser algo vivido pelos dois. Sim. As dificuldades, as alegrias, aquilo que, né, que o celebrante faz, o pastor, o padre, enfim, na saúde, na doença, você acaba realmente pensando nisso. E eu acho que é na dificuldade que você conhece as pessoas. Não tenha dúvida disso. É na dificuldade que você conhece. Não tenha dúvida. Tudo bem, meu irmão, é uma maravilha. Tá tudo amigo, né? Que tudo beleza. E quando que entra Deus na sua história? Quando que você já era um cara apaixonado por Deus ou veio depois com a teologia? Como que foi essa? Não, então, meu processo de conversão, de conhecimento de Deus, ele se deu em 95. Quando eu conheci a Adriana, porque eu era católico, né? E a Adriana é cristã da Igreja Metodista. E ela me convidou, a gente começou. Ela já colocou: meus valores são esses, né? Eu nasci na igreja, tal. E eu fui conhecer. Evidentemente, a gente acabou. Eu tive esse encontro com Deus. Eu lembro até no culto, né? Tinha um pastor pregando. Né? Ele falou assim: quem quer ser salvo? E aquilo queimou, e todo mundo de olho fechado, eu levantei assim, tipo, ninguém tá vendo, né? Aquela coisa. Quem quer vir aqui na frente, quem quer aceitar Jesus? Não teve o ir na frente. Eu já aceitei umas 750 vezes quando eu era pequeno, normal. Então, meu Deus, chama. Mais uma aí, Bora. Enfim. E foi nesse processo que a gente foi caminhando, e aí a gente começou a ter, não por conta dela, mas eu acredito que Deus ele vai escrevendo a história da gente através da vida das pessoas, usa as pessoas para que a gente possa cumprir o propósito dele. E aí a gente foi crescendo em experiência, né, com Deus, e o tempo foi passando, a gente casou. Anos depois eu tive uma experiência muito forte com Deus. Aí eu não sei quantas pessoas creem nisso, né, que foi a questão do batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que assim, foi algo marcante na minha vida. A teologia veio depois. A teologia ela acabou sendo, para mim, algo que tipo, deu uma matada nisso. Né? Então, eu quase beiro ao ateísmo. Cara, é engraçado que eu e minha esposa já ouvimos isso de algumas pessoas que algumas pessoas sentem isso mesmo, né? Sim. É até legal, explana isso aí. Não, por que acontece isso com algumas pessoas? Então, assim, bom, a minha experiência da questão da teologia, né, eu fiz na faculdade metodista, né, o bacharel em teologia. Quem é da metodista é metódico? Como que então, metodista ele vem lá de John Wesley, que eles eram, né, lá na Inglaterra, quando surgiu o movimento, que eles eram da igreja anglicana. E quando surgiu o movimento do metodismo, não que Wesley quis separar a igreja, né, quis criar uma nova igreja, nunca foi o propósito dele, mas ele sempre buscou a questão da santificação, né, então ele e o irmão dele criaram o que chamavam de Clube Santo. Então, toda quinta-feira eles se reuniam, ele mais umas 2 pessoas se reuniam, faziam um jejum, e ele era muito metódico, acordava às 5 da manhã para orar, tinha toda uma... porque vem de método, né? Eu falei aqui, vem de método. E metodista era algo pejorativo. Olha lá os metodistas, né? Tipo, o pessoal, os metodistas, era muito pejorativo. E foi, né, através disso, dessa busca que ele teve por Deus, ele foi para a América, e aí ele falou assim, que ele tinha ido para a América para converter as pessoas, e ele acabou sendo convertido, porque nesse processo, imagina, naquela época, hoje em dia a gente pega um avião daqui, faz 3, 4 horas de viagem, tranquilo. Antigamente, Naquela época, você pegar um navio, sair de um continente para outro,
E aí ele fica, isso no relato dele, né, nos diários dele, ele fala, né, que na tempestade ali ele conheceu um povo chamado o povo morável, que eles eram fervorosos, e ali o mundo caindo, eles orando para Deus, tipo assim, aquele fervor e na certeza da salvação. E aí o Wesley falou assim: eu acho que eu não sou salvo. Né? Tanto é que ele fala: eu fui para evangelizar as pessoas, e eu é que preciso ser evangelizado. Né? Também ali, se a gente pensar, ele tinha duas opções. Ou ele realmente seria evangelizado, ou ele tinha que pular do navio, não tinha como escapar. É verdade. Não tinha como escapar. É verdade. Cara, que legal, não sabia dessa história, é bem legal. E aí enfim, aí ele teve o encontro com Deus através de uma pregação. E eu lembro que na faculdade o pessoal falava assim: imagina você ser convertido, você ter o seu coração aquecido numa explanação de uma introdução, se eu não me engano era o livro de Lucas, era de Atos, eu não lembro, alguém começou a falar da introdução do livro, e ele começou a sentir o coração dele aquecer. Algo que ele estava acostumado, né? E você tem ali uma... E aí, enfim, aí ele acabou construiu, foi todo esse movimento metodista, cresceu, influenciou muitas denominações que a gente conhece hoje em dia. Né? Lógico que hoje acho que está bem longe do que já foi. Né? Começou na Europa, na Inglaterra, foi para a América e espalhou pelo mundo. Cara, que legal, história legal. Isso eu falei brincando aqui do método, mas já vem, metodista, método, sim. Eu falei, é mais ou menos isso. Sim. Você se encontrou nesse caminho, então. Hoje você é metodista, sim. Você está lá, a família inteira, como que funciona, todo. Sim. Você teve essa queda aí, vamos dizer aí, né? Tipo assim, pô, quase virei ateu nesse momento aí. No processo do curso de teologia, você se depara com muitas filosofias, você se depara com... tinha um professor que ele era um biblista mais famoso do Brasil, que é o Milton Schwantz. Já não existe, já veio a falecer, já está com o senhor, mas ele falava que estudar a Bíblia era uma forma de você, eu não sei se é apropriado, mas olhar para debaixo da saia de Deus. É como você, então assim, era algo que para a gente, né, a gente estudar a Bíblia através dos originais, ver ali as histórias, ver a questão sociológica. Então, assim, a gente se deparou com muita coisa, e aí você fala assim: mas será que é verdade mesmo isso aqui? Aí você começa a se questionar. Eu fui no primeiro ano, todo mundo vai empolgado, porque antes do primeiro ano a gente fez algo que era o pré-teológico, que era uma preparação aí dentro da igreja metodista, uma preparação para você ir para a faculdade de teologia. Como bolsista, você vai indicado pela igreja. Na universidade, vai qualquer um. Tinha até gente que era de outra religião e fazia o curso, de outras igrejas, fazia um curso lá, e se deparava com essas questões, né, às vezes meio barra pesada. E aí a gente acabou... nesse meio tempo, você chega lá, você é o pastor segundo o coração de Deus. Era a motivação: eu quero ser o pastor segundo o coração de Deus. Só que a coisa vai esfriando, porque você vai tomando muita pancada ali no meio do caminho. Né? Tanto é que os professores, isso aí, meu filho, não é assim não. E tinha muitos debates, né, dentro do curso, e aí a gente acabou, primeiro ano, segundo ano, a coisa vai melhorar um pouco depois do terceiro ano. Teve uma vez que eu lembro que eu chorei no culto, falei assim: cara, eu tô mentindo, eu não acredito nisso aqui, cara. Eu não estou acreditando mais nisso aqui. Mas sinceridade. Exatamente. E eu creio o seguinte, que o Descartes falava que, às vezes, para você encontrar a verdade, você tem que desconstruir tudo aquilo que você sabe. Sim. E aí para você reconstruir com base sólida. Lógico, essa reconstrução ela veio, tive que ter apoio da família, porque assim, né, era insuportável, porque tipo assim, eu escutava e falava: meu, não acredito, isso aí é tudo, né? Aí você fala assim, eu era professor de escola dominical, eu falava assim: cara, como é que eu vou ensinar algo que eu não acredito? Caramba! Né? Então, porque chegou nesse ponto, porque como seminarista você tinha que prestar serviço na igreja, e o pastor falou: não, você vai pregar, ou você vai dar aula na escola dominical. Eu falei assim: gente, mas eu não estou mais acreditando nisso, o que eu faço? Eu entrei em crise assim,
profunda, né? E aí tive o apoio da família, algumas pessoas que oravam, me acompanhavam, e aí, a partir do 3º para o 4º ano, a coisa começou a melhorar, porque aí as coisas começam a se juntar, você começa a ver mais a questão da teologia pastoral. Então, assim, é um processo muito duro que você fala. Só quem teve lá que vai entender, talvez quem esteja vendo a gente e vai falar assim, eu entendo o que esse cara está falando. É verdade, você entra na academia, o negócio é meio estranho, né? Parece que a coisa não é para formar um pastor, mas é para formar alguém que vai ser crítico daquilo que você está pregando. Então é um negócio meio maluco, né? Então, eu confesso para você que é meio maluco, mas e aí depois a coisa foi indo, aí a gente vai retomando o caminho, volta, né? Acho que aí você se perde, você pega uma estrada que eu acho que é como o povo, né? Que sai, que vai para o deserto, ficou 40 anos dando volta ali. Eu acho que é isso que acaba acontecendo com a gente. E aí você vai retomando. Você perguntou sobre... Eu gosto muito da teologia da Igreja Metodista, do modo de culto, né, que se tem, mas eu não me considero... Até pela questão profissional, daí pode até entrar, porque você lida com todas as denominações, né? Exatamente. Então, assim, você acaba quebrando essa barreira do tipo, eu sou metodista, só aqui, só nós é que somos salvos. O clubinho dos salvos. O clube dos salvos. Não, só, no céu só vai ter uma placa lá, Igreja Metodista. Quem não for dali, dançou. Né? Então, você acaba quebrando esse tipo de coisa, até por uma questão profissional. E graças a Deus, eu sempre fui livre de preconceitos. Né? Eu lembro de um cliente, uma vez, na Bahia, que ele falou assim para mim, Paulo, você é pernambucano, você deve ter alguma origem holandesa. O holandês ele é mais tolerante. Eu falei, não, é porque você começa a entender e a respeitar a religião do outro, respeitar o que o outro acredita ou não. Tanto é que ele levou a gente para passear ali, aí o pessoal, você chega ali no Pelourinho, o pessoal começa a colocar fita em você. Sim. Né? Então, assim, para mim, depois fui, tirei, respeito. Então, mas assim, pode chocar para um cristão mais radical, ele fala, não, pelo amor de Deus, você levou, né, maldição para você, enfim, não, você acabou concordando, sendo conivente. Maturidade, né, Paulo? Maturidade, ela faz você entender várias coisas, entender que aquilo faz parte do universo da pessoa. Ela aprendeu daquele jeito. Se está errado ou não, é Deus que vai julgar, não é a gente. Sim. Então não tem muito isso. Né? Assim como também no meio cristão, você vê muita coisa. Você fala assim, você vai numa igreja A, tem uma prática, na igreja B tem outra. Sim. Se você for pensar nisso, você fala assim, gente, né, é estranho. Então, assim, é algo que acabou contribuindo, né, para a gente ser um pouco mais tolerante com relação a isso. Então, a teologia me ajudou muito nisso, né, nessa questão de ser mais tolerante e tal. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a dele, e eu acho que é mais uma questão de revelação. Né? Deus ele se revela para as pessoas, aquilo, né, não, é verdade, pronto, acabou. Né? Como a gente vê hoje em algumas esferas, ainda mais um Brasil polarizado, que se o time A falar para o time B que está errado, esquece. Você não vai chegar numa conclusão, porque aquilo já virou uma verdade para ele. Sim, né? Eu acho que quanto menos julgamento, melhor. Né? Você pega a minha esposa, você conhece muito bem, você vai na igreja com ela, você olha para o lado lá, ela está se acabando, chorando. E eu estou assim, ó. É a mesma palavra, eu estou sentindo da mesma forma, não da mesma forma, que a gente sente de formas diferentes, mas Deus está falando comigo, eu estou lá de boa, vai demorar um século para eu chorar. E minha filha brinca, fala, nossa, quando o pai chora, cai uma lágrima. Esse sou eu, entendeu? E não quer dizer que Deus não esteja falando comigo, só não está da mesma forma. Eu vejo muito assim, até para as pessoas que não acreditam em Deus, que podem estar assistindo a gente, que tem muitas pessoas também, e eu respeito também. Eu acho que o respeito está em primeiro lugar. Isso aí também. Eu acho que você pensar em Deus, eu penso muito assim, é que nem o vento. Você vê o vento? Não. Mas você acredita no vento, não acredita? E sente ele, né? Por que você acredita? Você sente. Wi-Fi, você está usando, você vê o Wi-Fi? Você vê o aparelhinho, você não vê. Então eu penso muito dessa forma. Né? E meu relacionamento com Deus é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, no banheiro, onde eu tenho meus maiores insights com Deus. Eu estou tomando banho, bate. No carro. No carro, cara, meu carro é minha igreja. Meu carro é minha igreja, hashtag lá. Para mim, eu posso ficar em culto
600 horas lá que talvez não aconteça nada. Sim. Às vezes no carro ali bate, Sim. aí pega um pouquinho mais ali e tal. E do nada, não é uma coisa que tipo assim, eu me planejei, eu tô ouvindo... Não, às vezes é do nada. Às vezes eu tô ouvindo uma música que nem é cristã, nada, e Sim. bateu. Sim. Então Deus tem a forma de falar comigo, certeza. assim como tem com você, Sim. tem as pessoas. Isso que os cristãos, principalmente, têm que entender. Que não é porque a pessoa é um pouco diferente ou ela tem um método diferente que ela não tem Deus na vida dela, né? Sim. Então, nossa, isso é legal. Isso dá uns 3 podcasts, hein, Paulão? Vamos marcar só para falar vai. disso. Vou Legal. pegar o Paulão, vou pegar o Caio, nosso pastor lá, porque aquele lá é um amor também. Beijo, Caio, se estiver ouvindo a gente aí. Sua história com autores, Paulão. Vamos lá, chegamos ali na Ragnos, você estava ali com o pessoal, ali que começou sua vida a trabalhar com os autores, né? Sim. Me conta como que é esse mundo, como que são os autores, o que eles têm ali no coração, o que eles estão... Quando a pessoa chega lá com um livro na Ragnos ou alguma outra editora que você trabalhou, qual a expectativa dele, qual a sua expectativa e qual a expectativa da editora? Bom... É um mundo de expectativas, né? Eu sei, por isso que eu estou muitas perguntando. expectativas, é verdade. Porque, assim, para o autor, né, você, seja ele quem for, é o filho dele, então, assim, meu filho, você não vai falar mal dele, tá aqui, ele é assim... Não mude uma linha. Não mude uma linha, então, isso aqui é o que eu tenho, né, para... Mas esse título não vende, mas não importa, né? Mas é o que Deus me deu. Exatamente. Então, comercialmente falando, numa editora, você busca... a editora busca livros que vão agregar ao seu catálogo, que tenham relevância de acordo com a linha editorial deles, né, da própria editora, e que, evidentemente, venda, porque não adianta você publicar um livro que não vende, né? Então, você tem que ter relevância. Ou seja, esse ano eu faço 19 anos de mercado editorial cristão. Hoje a prática está sendo diferente das escolhas dos títulos do que há 19 anos atrás. Mudou, né? Mudou muito, bastante. Mudou muito, né? Então, assim, até a forma de você trabalhar o livro. Hoje, autores independentes, eles começam eles se destacam pela facilidade que nós temos hoje, né, de comunicação, internet. O cara que sabe trabalhar com a internet, ele vai embora. Você tem nosso exemplo, você conhece bem, né, do que foi a nossa vida. Mas o fato é que tem muita gente boa, relevante, e que você fala, está publicando, não está numa editora de grife, vamos dizer, por assim dizer, né? Ele está fazendo o trabalho dele ali, enfim, sem uma pretensão, eu quero ir para uma editora X. Né? Às vezes ele quer publicar o livro dele, alcançar o público dele e está tudo bem. O que eu tenho percebido, até conversando bastante com o pessoal aí que quer escrever o livro ou que tem livro publicado já, a questão da mensagem, né? A pessoa quer levar a mensagem, sim. Esse é o primeiro ponto. Mas ela esquece que para levar a mensagem você tem que pensar no comercial. Exatamente. Você tem que ter um processo de venda. Não dá para chegar a pessoa, eu quero tomar o Todd. Um Todd não vai se materializar na sua casa. Você tem que ir até o mercado. Esse produto tem que estar lá, tem que estar exposto. Alguém tem que ter mostrado esse produto para eu olhar ali. Aliás, se ninguém tivesse mostrado lá atrás, eu nem saberia o que era o Todd. Exatamente. Então já começa por aí. A gente falar em Todd, em marcas famosas, que não tem problema. Se quiser me pagar também, não tem problema, eu aceito. Todd, Coca-Cola, enfim. Sim. Se lá atrás ninguém tivesse feito esse trabalho, hoje em dia a gente não saberia o que é. Né? Tanto que, tem marcas aí que ficaram e viraram sinônimo, né? Você pega o leite condensado, é o leite moça, pelo menos pra gente aqui. Hoje que estão mudando um pouquinho. Então, as marcas ficam tão fortes que elas se tornam o nome mesmo, a referência do produto ali. Sim. E eu vejo que as pessoas têm muito esse negócio mesmo da mensagem, de levar. Eu acho que falta esse trabalho da pessoa começar a entender que aquilo também... ele precisa ter um apelo comercial. Sim. E às vezes eu vejo que as pessoas, tipo assim, na hora que você fala disso, a pessoa, mas eu não quero vender. Eu queria que fosse só um pouquinho, eu queria que... Tá, filho, se você não quer vender, faça do seu bolso, Exatamente, mas mesmo assim, existe uma comercialização, seja editora, seja gráfica, seja quem vai distribuir, tem uma logística por trás disso, né? E falando até um pouco assim dos autores em si, como que você enxerga? Agora eu quero que você vá um pouquinho a fundo ali. Como que é os autores mais famosos, aqueles que chegam famosos assim numa editora? Como que é essa negociação entre eles? Claro, em cima só do que você pode falar, eu sei que existem
coisas que são confidenciais, mas assim, o que você vê na maioria, na minoria? Qual que é a qualidade daquele que se dá bem? Qual o defeito daquele que de repente ali não se deu muito bem? O que você pode explanar um pouquinho disso? Como a gente estava falando até anteriormente, né, que a comunicação mudou. Você pega excelentes autores hoje que construíram a sua audiência, não do jeito que a gente conhece hoje, né? Eu tenho 1 milhão de seguidores, não é isso. Sim. Né? Mas construiu a sua audiência através das pregações, através do trabalho em campo mesmo. Né? Então, a relevância, né? a mensagem que ele leva, acabou construindo isso e fez com que o livro dele fosse algo do tipo assim, que foi natural. As pessoas já esperam isso. A gente pode citar, por exemplo, Hernandes Dias Lopes. Nós podemos citar ali, falando mais de autor nacional, né? Da linha cristã, Da tem linha bastante. cristã, Tem Luciano Subirá também, Luciano Subirá, que caramba. Exatamente. O Thiago Brunet que está Thiago também, né? Brunet, Também. Exatamente. E o Luciano Subirá, ele começou a escrever o livro dele, isso, né, numa conversa, que ele fala assim, eu sempre escrevi, eu queria livro acessível para as pessoas. E na época que, antes dele ir para as editoras famosas, que hoje tem várias editoras, os livros dele, ele falava assim, eu quero que as pessoas tenham condições de comprar o livro. Tanto é que ele publicava, ele falava assim, ó, Ele imprimia, ele tinha tudo, a gráfica. Ele cuidava toda essa questão, ele falava assim, ó, eu vou fazer o livro a R$10. E vendia R$10. Enquanto o mesmo tipo de livro, numa editora, o preço capa seria ali 49, 50. Sim. Então, assim, mas ele tinha essa visão. Só que ele também, eu entendo, isso ele me falou, é uma dedução que eu faço, né? Esse é um exemplo do tipo assim, peraí, tem toda uma economia por trás que tem que girar, porque a gráfica, né, antigamente, hoje as pessoas já não falam mais, você está comercializando a palavra de Deus. Não, hoje as pessoas já entendem que nada é de graça. Então, assim, você tem a gráfica, ou seja, o livro ele vai, tem a gráfica, tem o revisor, tem o capista, e todo esse tem um pessoal monte de profissionais ali por trás. Exatamente. Um monte de profissionais. E aí você fala, esse pessoal não trabalha de graça. Assim como você tem seu trabalho, seja na onde for, você não vai trabalhar de graça, chegar no final do mês e não receber nada. Você tem que ser remunerado por isso. A mesma coisa a editora, ela é remunerada, o capital, né, o dinheiro investido, ele é remunerado através das vendas dos livros. Então, tudo gira em torno da questão econômica. Então, as pessoas já entendem, eu não posso chegar a vender um livro a 10, você pode, até pode, mas assim, se você for falar em escala, em distribuição, você não vai conseguir girar. Você não vai conseguir girar. Isso aí não tenho dúvida disso. Tem essa dificuldade. Muitos autores hoje, né, independentes, eu conheço alguns que fazem assim, eu fiz o livro, eu publiquei, paguei tudo. E eu vendo ele, vamos supor, a R$29,90. Mas eu queria estar em mais lugares para distribuir o livro. Mas aí ele fala assim, para eu vender o livro para você, livraria A, B ou C, eu só te dou 30%. Só que o livreiro ele fala assim, esses 30% não paga a conta. Por quê? Você vai ver, vamos colocar hoje, que plataformas já te puxam. Então, assim, é de 12% a 20% de taxa que você paga por cada venda que você faz. Sim. Fora as outras taxas que vão acontecendo. Isso tem o parcelamento, taxa de parcelamento, taxa de antecipação, logística, esquece. Tem um monte de coisa. Né? Você vê o lucro líquido ali pequeno. Então, ou você ganha no giro mesmo, ou que até falo, ou um volume de produtos. Eu falo que dificilmente a pessoa vai ficar rica com um livro. Dificilmente. Sim. Mas se ela fizer um processo aí que ela lance 2, 3, 4, 5, essa história começa a mudar e ela começa. E detalhe, ela começa. Você me trouxe até uma coisa aqui que a gente faz no automático, mas a gente não pensa nisso. Às vezes a pessoa com um livro, ela pode ter tanto sucesso ali começando e aí criando outros e criando todo esse mecanismo e vai estar abençoando outras famílias com trabalhos ali que de repente não estaria. Né? Seja um atendimento, seja alguma coisa, seja empacotar, seja... Enfim, tem um monte de coisa. Então, às vezes, a gente pensar no comercial, comercial também é uma forma de abençoar as pessoas. Tem gente que... Eu acho que o Brasil foi muito malhado com essa questão, né? Crucificado, que tipo assim, tudo é dinheiro. Gente, tudo é dinheiro. Infelizmente, tudo é dinheiro. Você nasceu, você... tá pagando. Você morreu, você tem que pagar. Alguém tem que pagar ou queima você. Tem que pagar para queimar ainda. Existe isso. Então não tem o que falar. Então acho que tem que começar a desconstruir, principalmente no meio cristão, Paulo. Eu vejo
Você vê que às vezes o pessoal vou usar o termo secular aqui que a gente está usando, as pessoas até entendem um pouco mais. Elas entendem que aquilo, poxa, não, isso aqui precisa, isso aqui cria uma roda, cria. Mas o cristão ele tem uma dificuldade em acordar para isso, em olhar ali para o negócio e falar, não, gente, peraí, isso aqui custa. Ah, mas pô, uma Bíblia custa dinheiro para fazer, para chegar na tua mão. Ah, mas me abençoaram, mas alguém pagou por isso. Sim. Alguém pagou. O imposto teve, sim. Tem, entendeu? Sim. Então, eu acho que o pessoal tem que mudar essa mente um pouquinho, né? E o consumidor cristão ele é diferente do consumidor secular. Por exemplo, você pega ali o cristão no geral, o livro foi lançado por R$60. Ele quer comprar, ele quer desconto, ele quer comprar por 30, não, isso aí, 40 isso aí não é reais. mal só do cristão. Não, então, sabe por que eu digo isso? A palavra desconto é do capeta. Não, verdade. Mas a gente falando na cadeia do livro, porque, por exemplo, você pega hoje, se você chegasse, hoje Saraiva mais não, mas hoje tem a leitura, por Tem a exemplo. leitura que está forte hoje em dia. Bem forte. Você chega nessa livraria, você não pede desconto. Eles têm primeiro que ele pensa, tem toda uma estrutura, aluguel não é barato, funcionário, tem tudo aquilo ali, né, toda aquela estrutura. Às vezes, evidentemente, os livros estão ali, boa parte em consignação, se não 90%, se não for 100%, pelo menos 90% em consignação, mas mesmo assim, esse manuseio do livro, leva para lá, né, traz para cá, essa distribuição tem um custo. Se perde no caminho. Se perde no caminho. Algumas coisas também. Então, assim, economicamente falando, o pessoal do secular, você não chega lá e fala assim, eu quero desconto. O cristão não, ele quer desconto. Isso acabou também criando uma cadeia negativa para o nosso mercado livreiro, que é o seguinte, nesses 19 anos, eu já vi muita gente nascer, explodir, de crescer em termos de faturamento e morrer. Sim. Né? Porque, assim, simplesmente porque ele começou a entender o seguinte, quanto mais eu vendo, eu vou vender mais barato que todo mundo para eu ganhar mercado, né? E o faturamento, lógico, chega, mas ele começa a não enxergar certas coisas. A operação dele fica mais cara. Na né? ponta não paga, a conta não fecha. A conta não fecha. Não então fecha. chega uma hora. Então, eu vejo que hoje há um indício muito grande para as editoras, tá? Um alerta. Quando você vê o cara indo muito para essa questão de desconto, se prepara que a coisa está indo, não vai tão bem assim. Sim. Porque uma hora essa conta não vai fechar. E é fato. E não é falando de A, B ou C. Porque Sim. a história se repete. Você fala assim, esse erro já foi cometido por fulano, ciclano, beltrano. Né? E a gente que começa pequeno quer seguir esse modelo e fala assim, opa, isso não vai dar certo. Sim. Então, você tem que, às vezes, encontrar outras formas de você se diferenciar. Assim como tem os micromercados, né? Que aí você começa a fazer um trabalho de diferenciação. Sim. Mas, no geral, se você não se atentar, e o nosso segmento, infelizmente, está assim, o livro virou uma commodity e a pessoa... né, apesar de ser transformador, a coisa mais gostosa que se tem é a pessoa falar assim, eu li o livro e isso aqui mudou meu jeito de pensar, como eu via determinada coisa, como eu mudei como pessoa. Então, assim, eu acho que o livro ele é uma ferramenta muito poderosa de mudança de vida. Sim, eu também acredito. Assim, eu sou um autodidata, né? Eu aprendi muita coisa lendo. Então, acabo, às vezes, na aula, aquela coisa, eu lembro da faculdade, contabilidade, às vezes não entrava na cabeça e tal, tinha um livro que chamava Contabilidade Fácil. Pegava o livro, então assim, nossa, fazia as provas, eu começava a entender as coisas, eu começava a buscar. Então, o livro não é só isso, é você ter autores que você lê, você é impactado por aquela mensagem, então, né, isso é muito forte, é uma ferramenta muito poderosa. Há anos se discute a questão o livro físico ou o livro digital. Eu acho que hoje se convive os dois de uma certa forma. Eu não é pacífica, mas eu ainda vejo que o livro físico ainda tem uma vida, isso é uma percepção minha, tem uma vida longa ainda, né? Porque, apesar de tudo, se você for ver, é um objeto cultural. Né? Assim como antigamente as pessoas, como elas se informavam? Abriam o jornal, né? Hoje você não vê ninguém abrindo um jornal. Acabou. Esse realmente acabou de vez mesmo, né? Esse acabou. Infelizmente, hoje, você vai no transporte público, no metrô, no ônibus, as pessoas estão na tela. Está na tela. Né? Mas são raras as pessoas que estão com o livro na mão.
Daqui a pouco estarão no óculos, não estarão na Exato, tela, mas vai estar no óculos vai aqui. estar aqui dentro, a pessoa está assim, ela está assistindo alguma coisa, tá ali, você nem sabe o que ela está fazendo. Verdade, é verdade. E o que eu estou vendo, ainda mais com essa experiência que eu já tenho no digital, o que eu estou vendo? As pessoas unificarem cada vez mais físico e digital. Então você vê alguns movimentos em nichos específicos, por exemplo, a volta do vinil está acontecendo. Sim. Eu não lembro agora, para não dizer aqui besteira, mas uma banda famosa em uma certa região aí não sei se foi Estados Unidos ou Inglaterra, relançou uma edição de um álbum deles em fita cassete. Limitado, ok, um tanto, mas para você ver como o saudosismo. Sim. Então, o livro, eu acho que ele sempre vai ter seu espaço. Pode ver que a gente teve uma retração de mercado. A gente vem tendo, você olha nos números reais, tem retração, mas em alguns mercados você vê que está tendo crescimento. Sim. O cristão é um que está alavancando, eu acredito que ele está alavancando a venda de livros. Você vê a volta de grandes, né, que parou também, agora vem, as grandes estão começando de novo, leitura, você vê algumas outras. Então acho que sempre vai ter o seu espaço ali. Acredito sim que mais nichado, mais para públicos específicos. Não só, por exemplo, eu peguei muita época da locadora, videolocadora, eu tive locadora, então tava lá VHS, aí veio o DVD, matou um pouquinho, aí veio o Blu-ray, matou, aí veio o streaming, acabou de vez, mas o que você via durante esse tempo? O pessoal colocando, você tinha uma mega store, você entrava, você tomava um café, você pegava um filme, você comprava alguma coisa que você precisava, foi indo, acabou, eu acho que tinha que acabar mesmo, mas do livro eu acredito que não vai acontecer isso não. Se acontecer também, vai ter outras coisas, né? Agora sem ler, a pessoa não vai ficar, isso não vai ficar mais não. É verdade. Falando um pouquinho da leitora história agora, Paulo, vamos pular um pouquinho essa parte, já vamos pro atual seu, né? O atual que já vem. Desde quanto tempo você está com ela? Eu vi, você já começou falando como ela começou. Como que é ali o seu perrengue do dia a dia? Como que ela funciona? Como são seus clientes? Qual que é esse contato que você tem com eles? Quais são as maiores queixas? Né? Além do... Não recebi ainda, aí você vai ver lá, a pessoa colocou o endereço errado, bonito. Não, gente, ó, Michel, coloca aqui para essa câmera. Meu querido, minha querida, você, comprador de e-commerce, eu vou pedir um favor em nome de todas as pessoas que vendem em e-commerce aqui. Quando você estiver fechando a sua venda, olha ali, olha seu endereço, olha seu número umas 3 vezes, que 95% das vezes que tem uma reclamação de não recebi, é algum erro ali no negócio. Exatamente. A maioria, óbvio que tem algumas, às vezes tem um entregador que está lá de mau humor, entrega na casa do vizinho, ou joga e faz as coisas. Enfim, fala aí pra gente, como que é essa... Isso que você está falando é curioso. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa que falou assim, pô, a minha Bíblia não chegou. A gente faz um trabalho, né? Só falar desse caso, a gente procura fazer um trabalho um pouco mais personalizado, não tão massificado como é hoje que tem os grandes players. Né? Evidentemente, a gente tenta dar uma curadoria em termos de, por exemplo, que Bíblia... Que nem a pessoa procura a gente e fala assim, eu queria uma Bíblia de estudo. Mas para quê? Qual é o seu objetivo? Qual igreja que você vai? Porque também não adianta você comprar uma Bíblia de estudo que a pessoa... Mas você vai levar para a igreja? Não, ela nem vai utilizar, né? Ou vai chegar lá, vai ficar perdido. Perdido. Entendeu? Então a gente procura atender essa demanda. E falando, né, tocando nesse assunto que você falou da pessoa prestar atenção, ontem mesmo tinha uma pessoa que falou assim, minha Bíblia não chegou. Como assim? Vai lá, rastreio, não sei o que lá. Aí eu fui verificar, a Bíblia foi entregue, e assim, né? Estava lá, a pessoa que recebeu, deixou na portaria há uma semana. Foi mais fácil ela reclamar com a gente, tipo assim, vocês foram desonestos comigo, você não entregou o negócio. Assim, né? Então, eles já vem na acusação. Já. E aí eu falei assim, minha irmã, dá uma verificada, porque está aqui, foi recebido por fulano, deixou na portaria. Mas eu falei com a fulana, acho que ontem ou hoje, e ela não me falou nada. Então, dá uma procurada. Se for o caso, a gente abre um chamado. Porque hoje as pessoas também já não atendem telefone. Hoje é tudo chamado. Você tem que abrir um chamado, 48 horas depois, que você tem alguma resposta, aí você vai fazer as tratativas. Né? Então, isso é muito importante mesmo, as pessoas prestarem atenção no endereço que está pedindo para enviar. Né? E tem alguns modais que são mais complicados. Né? Tipo, por exemplo, o pessoal fala tanto dos Correios, apesar da abrangência dos Correios estar em todo o território nacional, mas tudo depende de pessoas. Né? A gente vê, por exemplo, assim, conhece casos... Tudo movimentado por pessoa. E às vezes, se a pessoa está com má vontade, ela mesma joga lá.
como é que é? Ausente. A pessoa não fala, eu estava lá o dia inteiro. Eu estava lá o dia inteiro. Não, mas então, como é que a gente pessoas, faz? São pessoas que tá num dia X aí, nem foi lá, faz você ir lá buscar na agência do correio e acabou. Né? Então, tem isso. Né? Então, estamos aí desde 2020. Evidentemente, e é um mercado que ele tem uma facilidade de entrar, né? Ou seja, as pessoas que querem entrar para vender livros, e o Brasil, por ser um continente muito grande, né, torna isso mais fácil. A barreira de entrada é fácil, realmente. Então, assim, você pega, por exemplo, uma coisa você está na região sudeste, São Paulo, Minas, Rio. Né? E hoje, se você for pensar bem, no Rio tem poucas livrarias. Eu creio que tem muitos revendedores. Aquilo que antigamente, né, no começo do século XIX, que se fazia, o que se chamava o colportor. O que era o colportor? Era aquela pessoa que vendia a Bíblia, o pastor, o pregador. Ele pegava material na editora para vender para o seu próprio sustento. Era como o Paulo, fazedor de tendas ali. Então, durante muito tempo, algumas editoras cresceram com base nesses colportores, pequenos revendedores. Por quê? Ele pegava uma malinha, colocava no carrinho dele, ia Natura, Avon, mais ou menos tipo mais ou menos isso aí. Entendi. Isso. Aí colocava. O kitzinho dele ali, ia lá e ia fazer. Isso. Então, o mercado informal, até hoje, tem muita gente que a gente conhece que, você tem livraria? Não, eu vendo informalmente. O cara compra e revende ali na comunidade dele, na cidade, no bairro. Né? Então, tem isso. Então, a facilidade de você entrar é relativamente simples. Né? Agora, a questão de você falar assim, quando você começa a comparar, falar assim, eu vou olhar para fulano, nossa, mas fulano é gigante, não sei o que lá, e tal. Aí você cai na tentação do erro e fala assim, eu sei que nesse cara, tipo assim, você quer pular passos, né? Tipo assim, só pular etapas ali. Pular etapas, você sabe que teve um processo e muitas vezes esse processo ele acaba sendo natural e é aquela coisa do tipo assim, não pergunte para Deus como ele vai fazer. Ele vai fazer. Como? Não é contigo, é com ele. Sim. Né? Você tem que trabalhar arduamente todo dia e vai chegar uma hora que a coisa vai e acontece. Eu percebo que é isso que acontece com os grandes que você vê hoje no mercado. Você fala assim, ele começou pequenininho. Sim. E aí tem gente que eu conheço que fala assim, eu lembro, como eu trabalhava do lado de lá, eu lembro dessa pessoa carregando livro dentro do carro dele ali, um carro popular, tuchado de livro. Eu ajudei a fazer isso aí. E hoje o cara é gigante e você fala assim, teve uma história. Construiu uma história. Teve toda uma história. Não foi. E aí a gente que começa, você começa a falar assim, não, eu tenho que construir uma marca, eu tenho que... eu também quero ser igual a ele. E aí você quer competir. Só que é difícil você competir com um gigante porque ele tem outros tipos de condições. Né? Então, e isso te leva para muitos erros. E tem vários pequenos livreiros que eu conheço que cometem o mesmo erro porque ele não consegue se sustentar tomando decisão baseada no grande, porque o grande ele vai ter uma condição diferenciada, enfim. Cada um no seu quadrado, ele representa isso aí, né? Realmente. E não é só nesse ramo, eu já vim de outros ramos, já passei por vários e você percebe esse mesmo erro. A pessoa está aqui, ela já olha ali e fala, não, eu quero ser igual a ele, mas não quer passar. E outra, é o que você falou também, às vezes algumas pessoas você não sabe o que ela está fazendo, você não sabe quem ali está realmente correto, quem não está, quem está pagando imposto todo dia, quem está ok, quem está honrando seus compromissos com todo mundo. Você não sabe o que está acontecendo, você está por trás. Como está cuidando dos funcionários. Como está cuidando dos funcionários, como está sendo o que ele faz? Ok, ele tem lucro pra caramba. Eu conheci algumas pessoas, não vou citar, óbvio, que na hora que eu vi assim, eu passei a admirar. No processo que as pessoas têm, tipo assim, além de tudo isso, o cara tem uma ação social XYB, ele tá preocupado lá com o negócio. Falei, caramba, eu torço para que esse cara prospere 1 milhão de vezes mais. Mas que não é só a vida dele. E eu acredito que Deus, quando ele dá uma missão para você, ele dá um propósito, a palavrinha propósito está na moda. Mas para mim, se não envolve, se Deus te deu você fala assim, Deus me deu um propósito. Se esse propósito não envolve pessoas, não é de Deus. E eu falo
falo assim, falo e assino embaixo. Porque Deus sempre vai colocar pessoas, sempre é alguma coisa, sempre é uma coisinha que você está vendo ali, sempre é uma coisa que você vai ter que virar a chave aqui, uma que você vai ter que puxar aqui, outra que você vai ter que empurrar naquele momento, outra que você vai ter que fazer. Então, se Deus te deu um propósito, você pode ver, fala, quais pessoas que eu tenho que ver? Quem que eu tenho que ajudar? Quem que eu tenho que auxiliar? Quem que eu tenho que pegar na mão? Quem que eu tenho que, de repente, dar um pé no traseiro dela para ela crescer? Então, existe, é propósito, às vezes verdade, é propósito isso verdade. também. Então, ver essas pessoas, o por trás delas, nos faz aprender muita coisa. É muita coisa, gente. Muita coisa. E o que te desanimou? Assim, o que te desanima de vez em quando nesse mercado, Paulão? É isso também? Essa concorrência acirrada, essa desonestidade que existe? Você sabe que existe em preços, essas coisas também? Sim. É porque assim, a gente acaba, por ser, né, por você ter ali, lógico, é comércio, né, tem tudo isso, mas você tem, a gente está numa bandeira que a gente fala do cristão, então deveria haver pelo menos uma questão de equilíbrio, né, entre esses players. Hoje a gente percebe que, e aí que a gente estava falando lá atrás com relação quem foi lá para o alto e depois sumiu, né? E você percebe que o negócio acaba não se perpetuando, né? Então, veja, Saraiva, por exemplo, demorou muitos anos para a coisa acontecer, de repente, e aí você fala, foi algo interno, enfim. Mesmo assim, né? Mesmo assim você fala, gente, por quê? Porque nesse grupo você pode ver, Livraria Curitiba, Leitura, você pega vários outros, né? Tudo que a gente fala do meio secular, eles prosperam no sentido de estar ampliando, de estar contratando, e você percebe, né, que tem uma seriedade no trato com o funcionário e tudo mais, né, de pagar os impostos e todas essas coisas, eles estão prosperando, enquanto o mercado que a gente diz cristão, ele está se matando, ele está se canibalizando. Isso é ruim, né? Para o pequeno, e aí eu acho que o pequeno ele também tem a sua parcela no mercado, porque assim, ninguém é 100%. Você não consegue atender 100%, a Amazon não atende 100%, a livraria A, B, C, D, E não atende 100% o público. Porque às vezes o público gosta de ser atendido de uma forma X, ele tem, né, ele tem as preferências personalizado, tem uma atenção, às vezes você está ali um pouquinho mais, existem. Né? Então, cada um tem um papel na sua história. E aí você percebe que quando você até vi um influenciador faz um tempinho já discutindo, ele abriu uma live para discutir a questão do preço fixo. Tem uma lei que está no Senado, né, que fala que para você ter o preço fixo do lançamento durante o ano. Eu acho isso saudável. Né? Porque eu vejo, por exemplo, as editoras hoje lançam um livro, ele tem mercado, o público está ávido para consumir aquele livro. Aí vem alguém e joga lá embaixo. Aí chega alguém e coloca lá embaixo. Ou seja, ele tem outras regras comerciais, ok, normal, natural, sem problema, faz parte do jogo, mas você percebe que isso para a editora também não é legal, porque você tem que pensar mais na questão da distribuição, ainda mais que a gente está falando de um país, de um país como o Brasil, que né, que tem dimensões continentais. Então você fala assim, puxa, o cara que está aqui no Sudeste, ele está prejudicando alguém que está lá no Norte, no Nordeste, porque hoje a facilidade da pessoa ter frete grátis, etc. e tal, as plataformas de marketplace facilitam essa aquisição. Então você fala assim, puxa, né, eu acabo prejudicando a distribuição. Então, eu sou favorável, sim, à questão do livro ter o seu preço fixado, tabelado, né, durante pelo menos um período, que é a proposta, né, depois de um ano. Aí sim, enfim. Mas o lançamento, acho que às vezes a editora lançou um livro, X, e já tem gente dando 50% de desconto sobre aquele preço capa. Sim. Mal saiu, né? Na própria editora ali, ela está trabalhando e já tem. Concordo. E tem a roda para girar, né? Então tem que pensar nisso. Sim. Em algum momento você já pensou em parar tudo já, Paulão? Quantas vezes? Ontem, diariamente, porque você começa a pensar, você fala assim, vale a pena? Entendi. Né? Então, vale a pena? É algo que você fala assim, puxa,
seguir nesse caminho, mas você percebe que quando você presta um serviço legal, que a pessoa fica agradecida, o cliente volta, né? Quando você faz algo que o pequeno ele tem essa facilidade do contato com as pessoas. O grande não, é a grande massa. Você só mais um número lá. Você foi lá, entrou no site, comprou. Acabou, tchau. Não quero saber da sua vida. Não quero saber o que você gosta de ler, né? O que você... que tipo de Bíblia. Tem clientes nossos que a gente já sabe que a pessoa gosta. Então, chegou o material XPTO. Você conhece o esposo, você fala assim, isso não conhece pessoalmente, você conhece virtualmente. Relacionamento. Como está seu esposo? Então, assim, você atende um nicho de mercado e assim eu acompanho outras livrarias pequenas que também tem essa coisa do tipo, né? Tem uma livraria que eu admiro bastante, que a mocinha vai lá e ela acompanha. Ela faz, isso aqui foi fulano que comprou, ela foi separando os pacotes. Aí você fala assim, gente, isso numa empresa grande não tem como. Aquela esteira de produção. Vai, né? Produção. Vai. E ainda existe algum sonho? Tem um sonho que você não realizou ainda com a Leitor Store ou com as suas outras coisas? Se você pode compartilhar com a gente, ou o que você imagina desse futuro aí? Então, falando de livros, né, eu vejo que hoje vender os livros em si ele é um meio para o qual a gente cumpre parte da missão que eu acredito que Deus tem para mim. Sim. Eu tenho um sonho de ser produtor, de ter uma editora e produzir material e fazer a distribuição. Isso é um sonho meu. Legal. Quando vai ser realizado? Não sei se é hoje, amanhã, mas é um sonho. É algo que que a gente almeja, sonha, pede para Deus dar condições, porque é o coração ali do chamado dessa questão de trabalhar com os livros, né? De você ver o livro, a paixão ali nascendo, o propósito de cada autor. Você pega começando ali, né? Você pega, por exemplo, Roberta, Sara, outras pessoas que a gente conhece, e aí você fala assim, puxa, olha o propósito dessa pessoa. Sim. E às vezes uma editora ele não vai ver aquilo. Não vê. Não vê. Então, até as pessoas bem intencionadas, que a gente conversa e fala, eu não tenho olho para ver tudo isso, eu não consigo. É muita coisa, tem muita gente boa por aí mesmo. Sim. E às vezes a pessoa está lá do outro lado, ela não tem nem a condição de fazer independente, tem N coisas aí. É importante que a gente está aí nessa luta. E tem muita gente boa, gente boa. Sim, a gente um dia vai poder estender a mão aí para mais pessoas aí, se Deus quiser. E se tudo acabasse, Paulão, se os livros acabassem hoje, acabou o livro. Como seria o Paulão? Sem os livros, sem... Acabou, rapaz. Sei que a gente dá um jeito da vida, mas tipo, eu só quero te pegar de supetão aqui para ver se tem alguma coisa na mente. Você vê quando é a paixão, você não tem um segundo coisa, né? Não tem. Você começa a pensar assim, eu brincava antigamente, falava assim, se tudo der errado, eu vou vender coco na praia. Mas nem isso. Nem isso hoje mais a gente vai... A gente pensa mais. Então, a gente vive isso, aposta nisso, né? Então, me pegou de surpresa. O que eu faria se não tivesse os livros? É algo complexo. Não, eu tenho mais duas surpresas agora que a gente está partindo para o encerramento. Agora, duas surpresas. Você é um cara que acredita muito em Deus, é um cara que tá aí. Você está fazendo coisas que vão ficar para a história, sim. Não só sua, como de pessoas. Isso é nítido, óbvio aqui tá, para quem ouviu a gente. Que Deus foi muito legal comigo. Ele me deu uma máquina do tempo. Manja, De Volta para o Futuro, o carrinho lá, ele me deu. E eu tenho hoje a liberdade de te levar nessa máquina. A gente tem um poder de passear hoje. Nós vamos para uma época daqui alguns anos à frente. Alguns não, muitos. Já vai ter passado Bia Samuel, já vai ter passado seus netos, vai ter passado seus bisnetos. E a gente vai parar num lugar, vão estar lá seus tataranetos, eles vão estar sentados conversando, e uma foto assim de toda a família e você está nessa foto. E eles estão falando alguma coisa de você. Você tem o poder de ouvir isso agora. O que você queria que eles estivessem falando de você? O cara que acreditou nos seus sonhos, que não desistiu. Legal. Boa. Eu acho que eu penso nisso. Que é o que fica, né, Paulo? Que é o que fica. É o cara que, tipo... Essa pergunta só é cruel. Calma que tem uma pior depois. A pessoa que olha, que você fala assim... Tá vendo o Paulo aí, meu avô, meu tataravô? Cara, ele construiu uma história e isso perpetuou para a nossa geração. Eles poderem lá na frente contar isso,
Fala assim, ó, com orgulho. Legal. Né? Eu acho que é isso. Legal, boa. E não parou por aí, óbvio que você está de novo no carro comigo. Agora nós vamos dar uma voltinha lá no E- passado, né? Lógico, a Ixi. gente vai dar uma voltinha no passado. Vamos lá, eu acho que seria legal a gente voltar lá para uma idade, sei lá, uma idade já do entendimento mais ou menos, Paulo, de uns 10 anos de idade, que já entende alguma coisa. Não sei se ele está de cuequinha correndo na rua, 10 anos, depende, tem uns que estão, outros não estão, então. Mas queria que você voltasse aí nesse Paulo e você vai ter oportunidade, ele vai te ouvir. Você falar alguma coisa no ouvido dele ali, que é só entre você e ele. E entre a gente agora, lógico. O que você falaria para ele? Pai, eu sinto sua falta. É. Boa. Isso é difícil. É difícil. Isso é difícil. Você colocando a idade Sim. ali. Eu perdi meu pai com 9 anos. Sim. Né? E Foi assim, não tem essa. As pessoas falam, pai é qualquer um, né? Não é. Mãe, não é bem verdade. O Sim. pai ele faz muita falta como referência, como ensinamento para a gente, até no jeito bronco, né, de ser. De cada um, né? De cada Eu sei de cada um, né? sim. Do tipo assim, puxa, ele poderia ter feito diferente, né, comigo, falar diferente, ter agido diferente. E uma coisa que me marca muito, quando eu era pequeno, meu pai ainda era vivo, eu lembro que tinha uma lapiseira que eu queria que ele comprasse. Ele estava sem grana para comprar. Eu imagino hoje que ele estava sem grana para comprar. Eu fiquei chateado. Cara, isso eu carrego até hoje. Eu falo assim, putz, pai, me perdoa por ter ficado chateado com você. Você poderia ter falado agora. Você falar, perdoa seu pai por causa da lapiseira, senão agora vou estar lembrando lá. Exatamente. Só que Deus é tão bom com a gente que nenhuma pessoa teve essa oportunidade de fazer 2 perguntas para a pessoa de 10 anos. Só que ele está te dando a oportunidade de dar um conselho no ouvido desse menino de 10 anos. O que você falaria? Agora é um conselho para o futuro. Conselho para o futuro, o que ele falaria? Ele fala assim, eu acho que persiga os seus sonhos. Eu acho que seria isso. Né? É você nunca desistir. Boa, meu irmão. Acho que, assim, olhando para trás, né, às vezes decisões que você toma, aquilo que a gente está falando da estrada que você vira, né, que você toma, e aí você fala, puxa, por que eu tomei aquele caminho? Mas eu acho que não desista dos seus sonhos, acho que seria um conselho. Persista, seja persistente, perseverante. Acho que é esse conselho. Meu irmão, que papo gostoso, viu? Foi bom. Não imaginava menos que isso, não. Não imaginava, eu acho que a gente tem que ter mais episódios sobre outras coisas, Legal. que dá para ir para muitos campos com Legal. você, que eu sei disso. Paulão, obrigado. Obrigado pela sua disposição, obrigado pela sua entrega. Eu sei que esse cara que eu estou entrevistando é o Paulão de verdade. Aqui não existe máscara, não existe... Sei que você é despido disso mesmo. Eu, peço a Deus pela sua vida sempre. Isso não é hipocrisia de maneira alguma. Acredito que sua história tem muita coisa pela frente, muita coisa boa ainda. Espero que tenhamos ainda um futuro juntos em algumas coisas ainda aí, que a gente está com vários planos. Queria que você falasse um pouquinho agora para a audiência. Fala de você, fala da Leitor, o que ela faz. A gente vai deixar link, vai deixar as coisas, um conselho. Câmera toda sua aqui. Ó. Legal. Gente, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo muito gostoso entre amigos. E confesso para vocês que eu me senti muito à vontade. Nós da Leitor Store temos um sonho, né, como a gente já foi falado, quem sabe um dia realizar esse sonho de publicar um livro, de ser uma editora, de ser uma produtora de conteúdo, especialmente cristão, conteúdo que transforme a vida das pessoas, que é isso que eu acredito, que o livro ele transforma a vida das pessoas. Hoje, se você precisa de um livro, de uma Bíblia, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, temos atendimento via WhatsApp, estamos nas plataformas, só que plataformas como Mercado Livre, Shopee, você não tem atendimento, é compra e venda. Mas, e querer também agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito até aqui, agradecer você que assistiu esse programa e estamos à disposição para atender, né, fazer aquilo que a gente falou, essa curadoria, não te empurrar algo que você não precisa, mas que você leia, que se transforme, que você fique satisfeito com aquilo que você adquiriu. É isso. Boa, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado
por tudo. Não tenho, fico até sem palavras aqui em te agradecer. A gente que agradece. Temos hoje aí a nossa espectadora especial hoje aqui também que está com a gente. Aqui também. O contato do Paulão vai estar aqui, o link para a loja. Paulão, você falou bastante de desconto. Algum cupom de desconto para quem estiver assistindo isso aqui? Vamos criar um agora já? Vamos criar um. Qual Inventa um agora. O nome fica para a história. Vamos lá. Fica para a história 10. 10% de desconto. Fechou. Por algum limite, algum tempo? Até o final do ano? Até o final do ano. Fechou. Pronto, fechou. Até o final do ano aí, aproveita aí e compra seu presente de Natal com o Paulão lá também. Maravilha. Gente, vocês que ficaram até aqui, acredito que vocês foram abençoados, acredito que tem história, né, gente? Como tem história. Eu acho gostoso esse programa porque a gente vai... Aliás, eu trago pessoas aqui que eu conheço, mas outras eu estou conhecendo no momento. Paulão eu já conheço. Mas a gente vai sabendo de cada história e como isso edifica a nossa vida, né? Como isso. A gente tem que começar a dar atenção para essas histórias verdadeiras. Essas histórias que realmente são de pessoas de verdade. Eu uso essa analogia aqui, pessoas de verdade, histórias verdadeiras, porque é o que a gente está precisando. Eu acho que o nosso futuro, que não deveria ser dessa forma, a verdade deveria estar encruada na gente, mas nosso futuro são de atenção voltada para pessoas de verdade. Então vamos continuando com muita fé, sabedoria. Não esquece, compartilha, curte tudo que você puder aí também. E lembra que eu sempre falo nos outros episódios, se não curtir, não compartilhar e não salvar, vai sonhar comigo. E se você não quer, eu tenho certeza que você não imagina, gente. Isso é pesadelo. Para com esse negócio. Tão simples. Vai, ó, rapidinho, vai lá. Pum, acabou. Pronto, curtiu. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.